hoje, na nossa ordem do dia, teremos a oitiva do senhor doutor Diego Lopes e Silva, ele que estava de plantão na noite do episódio que culminou no óbito do menino Gael. E nós, desde já, agradecemos ao doutor Diego pela disponibilidade de vir contribuir com essa CPI para a elucidação dos fatos. Nós convidamos o doutor Diego para sentar aqui pertinho de nós, onde nós iremos fazer algumas perguntas e também deixá-lo à vontade para esclarecer o que verdadeiramente aconteceu na noite do dia 10 de julho de 2023. Vamos, nesse momento, então, devido ao avançar do tempo, vamos, nesse momento, tomar o depoimento do doutor Diego Lopes e Silva, ele que estava de plantão na noite do dia 10 de julho de 2023. Desde já reforçamos os agradecimentos, doutor, ressaltando que eles serão respeitados os seus direitos constitucionais, porém, devo lhe advertir que se você tem o compromisso, de dizer a verdade sobre o que souber e lhe for perguntado. Do contrário, isto é, se fizer afirmação falsa, se calar ou ocultar a verdade, poderá responder pelo crime de falso testemunho, que dá uma pena de reclusão que varia de 2 a 4 anos e multa. Na sua frente tem um termo de compromisso. Solicito que o senhor leia em voz alta, por favor. Boa tarde, gente. Boa tarde. Lendo aqui, né? Sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e me for perguntado. Muito obrigada, doutor Diego. Nesse momento, nós vamos seguir a mesma dinâmica das demais oitivas. Nós passaremos a palavra para o senhor. Você vai ter até 10 minutos para relatar os fatos. Em seguida, nós passamos aos demais membros aqui da nossa comissão para fazer indagações e perguntas ao senhor, se porventura desejarem. Então, seja bem-vindo à CPI e almejamos muito que o senhor possa estar relatando o que verdadeiramente aconteceu na noite do dia 10 de julho. Boa tarde novamente. Eu sou o doutor Diego Lopes, me identificando aqui para poder, né, ficar melhor identificado. No dia 10 de julho, eu assumi um plantão em Santana do Acaraú, no hospital. Era um plantão que não era meu, mas eu acabei assumindo porque o colega do dia tinha informado que, em grupo, né, de WhatsApp, que não poderia assumir o plantão. E eu, como estaria na terça-feira, né, que é os dias que eu já trabalhava há muitos anos, inclusive eu trabalhava até então 7 anos e meio aqui no município de Santana do Acaraú e, infelizmente, fui desligado, né? Durante aqui a sessão, a gente vai explanar mais sobre isso. Quando eu assumi esse plantão, eu pude fazer a conversa com o colega que estava no plantão do dia. Ele me passou os casos, a gente conversou, que é o que geralmente é feito de praxe, né, na troca de plantão, quando um médico sai e o outro assume, né? A gente conversou. Até então não foi relatado, até o momento, nenhum caso de uma criança, né, de um lactente, no caso que é o que está sendo aqui na CPI. É um lactente de 2 meses e 10 dias. Esse é o termo que a gente tem que usar. Então, até então, o lactente provavelmente não estava no hospital. Ao assumir o plantão, após conversar com o colega e me dirigir ao consultório, né, já tinham alguns pacientes aguardando, né, nenhum paciente até o momento grave. Eu comecei, então, a prosseguir os atendimentos. Isso na noite do dia 10 de julho, né, na segunda-feira. E acontece também, que é um fator primordial, que é bom ser frisado aqui, é que no sistema do hospital, estou falando do sistema interno primeiramente, que a palavra sistema a gente vai falar no decorrer do tempo também, que tem um sistema de transferência, que é chamado sistema FastMed. Mas o sistema do hospital de informatização, por
um certo período, em alguns momentos, já tinha acontecido outras vezes, né? Esse sistema não colocava o nome da criança nos pacientes prioritários para ser atendido, certo? Isso já dificultou um pouco. Foi relatado aqui de informações extraoficiais que a criança chegou em torno de 19 horas, 20 horas, mais ou menos isso, né? Isso eu estava dentro do consultório. Eu entrei no consultório em torno de 20 horas, certo? Porque foi o horário que eu entrei no consultório e não saí mais de dentro do consultório, devido à demanda de muitos pacientes que tinham, certo? Os pacientes, quando chegam ao hospital, é feita a ficha, passam pela triagem, a qual tem um profissional que é o enfermeiro que realiza essa triagem, é verificado os sinais vitais, certo? E o enfermeiro lança no sistema do hospital, que é um sistema que há alguns meses foi implantado no hospital, e ele classifica, ele ou ela, né, o profissional da enfermagem classifica, o enfermeiro, e a gente olha no computador e vai acionando, chamando os pacientes de acordo com a gravidade que foi classificado. Infelizmente, aconteceu uma lacuna em relação já a esse paciente, José Gael, que é o lactente. Não ficava o nome dele em cima, né? Vou usar esse termo aqui um pouco mais informal, né? Vamos dizer assim, na lista, né, de pacientes. Isso já dificultou. Aconteceu que continuei nos atendimentos e em torno de quase às 21 horas, 21h30, mais ou menos isso, porque o plantão é bem corrido, né? A gente não sabe. O paciente chegou ao meu consultório. O enfermeiro abriu a porta, solicitou para atender esse paciente, junto com a mãe, né? O lactente está acompanhado da mãe, obviamente. Porque o bebê estava chorando muito, né? Prontamente, quando a mãe entrou no consultório, já bem angustiada, que é natural, porque o filho, né, com a doença, ela relatou que o bebê estava muito, muito irritado, choroso, e de fato estava. Relatou que eu já tinha atendido esse filho dela na sexta-feira. Devido à situação dela de ela estar um pouco alvoroçada, imagino, né, eu relatei para ela que na sexta-feira eu não atendi, porque na sexta-feira eu não estava no hospital, né? Meus plantões são geralmente às terças, e, porventura, eu assumo um plantão ou outro quando tem disponibilidade, né, em outros dias, mas eu estava fixo toda terça. E, recapitulando, eu assumi a segunda noite, que não era um plantão meu, porque eu já continuaria na terça-feira. Mas já comecei, né, acalmando a mãe, relatando que já estava atendendo o seu filho. O enfermeiro abriu a porta do consultório e pediu já para poder ir atender o lactente, porque o lactente já tinha chego e já estava, vamos dizer assim, ficando mais irritado, né? E eu compreendi. Inclusive, quando saiu um paciente, antes de eu começar a atender o lactente, eu já iria abrir a porta para poder indagar, que a gente consegue ouvir, né, um choro bem intenso. Eu ia perguntar, porque eu não via no sistema o nome desse lactente. Inclusive, gente, a ficha depois ele estava no sistema, o lactente, certo? No sistema do hospital. Porém, como estava essa questão do sistema de eu não ver a ficha, não ver o nome do lactente, José Gael, eu acabei pegando, dentro do nosso consultório, tem fichas ainda manual, ainda do modelo antigo, né? Porque antes as fichas eram manual feita, até então, antes de ser implementado o sistema informatizado do hospital, eu fiz manualmente, porque o paciente já estava, né, aos meus olhos, e eu não ia perder tempo vasculhando, olhando, para achar o nome do lactente. Posteriormente, eu achei o nome do lactente. Estava com a classificação amarela, mas o nome lá embaixo, certo? Foi isso que dificultou também. Tudo isso já gerou um estresse, gente, infelizmente, né? Soube depois, né, que a mãe tinha comparecido na segunda-feira, né, ainda de dia, foi atendido por o colega que estava no plantão do dia, certo? Inclusive, eu até conversei com o colega me passou a ficha também do dia. O exame físico do colega do dia foi praticamente semelhante ao meu, certo? Ao exame físico que, ao atender a criança, relatei, né? Descrevi no prontuário, manuscrito. Posteriormente, eu achei a ficha, eu achei no sistema a criança e fiz a evolução também no sistema. Então, tem registrado manual e tem registrado
também no sistema de informatização. Se você for ver, vai estar registrado no sistema de informatização do hospital posteriormente depois, no horário de 10, 11 horas, 22 horas, 23 horas, mas não foi esse as 23 horas que foi o horário que o lactente foi atendido. Então, continuando. Quando o lactente estava na sala, a mãe trouxe os exames laboratoriais e trouxe, que ela tinha sido coletado no dia ainda, do dia 10, né? E trouxe a radiografia. A radiografia do tórax de um lactente, gente, por lactente ser, né, tem uma anatomia pequena, né? Um bebê tem em torno de 5, 6 quilos, que ele tinha com 2 meses, ou menos ainda, menos de 5 quilos. Uma radiografia do tórax acaba visualizando, acaba abrangendo todo o tronco de um paciente pediátrico nessa idade, né? Então acaba que a gente vê as estruturas do tórax e também abdominal. Nisso, aí é porque fica. Depois eu vou ter que usar um pouco o termo técnico, entendeu? Nisso a gente via alças intestinais dilatadas. Então isso corrobora com um estado de cólica. Por isso que eu falei, mãe, o seu bebê está irritado e ele tem cólica também, porque ele tem alças intestinais visualizado na radiografia presente. Tá entendendo? Não é o diagnóstico final cólica. Cólica é um sintoma, um sinal que a gente está vendo, certo? Compatível com o que o bebê apresenta, o lactente, e com o que está no exame físico. Explicando um pouco, né? Eu vou depois, de acordo com... Não vai ficar cronologicamente bem certinho, eu acredito, mas eu vou procurar elucidar tudo. Atendi o lactente, examinei, coloquei na maca, expliquei para a mãe que eu tinha que examinar o lactente, procurei confortá-la, acalmá-la, certo? O lactente em nenhum momento estava com a frequência respiratória acima de 60, que é o considerado de taquidispneia, taquipneia. O que é taquipneia? Frequência respiratória muito elevada que a gente classifica, né, popularmente como cansado, certo? O termo cansado, ele é muito abrangente. Geralmente é usado o termo cansado em pediatria de uma maneira informal, como a frequência respiratória rápida, né? Aí esse é o termo que popularmente as pessoas chamam de cansado. Mas às vezes, algumas vezes, né, vamos dizer assim, quando a criança chega, ela não está cansada como às vezes é relatado na triagem, ou às vezes está cansada mesmo, ou às vezes o lactente ou a criança chega e no momento, né, após, né, estar no consultório, não apresenta a frequência respiratória classificada como taquipneia, que é cansaço, que é o que o lactente apresentava, certo? Porém, o lactente estava desidratado, o lactente não tinha sinais de desconforto intenso de respiratório, o lactente estava com a saturação, se não me recordo, adequada para o momento, apesar que depois foi visto que o oxímetro, no momento, o oxímetro pediátrico não estava disponível, vamos dizer assim, não estava captando o que tinha que ser para ser captado, né, no lactente, enfim. O oxímetro provavelmente estava com algum problema. Mas o lactente não estava cianótico. O que é cianótico, gente? Ele não estava roxo, né, com sinal de insuficiência respiratória aguda, um quadro gravíssimo, certo? Como estava descrito também até no exame físico do plantão do dia ainda. Durante o atendimento, eu prescrevi medicações para que o lactente tirado do quadro da dor, tentar confortar o paciente, certo? E o internei em observação clínica, certo? Porque eu estava e continuei acompanhando o paciente, avaliando ele periodicamente. Ao passo que o paciente não melhorava do quadro de irritabilidade, de choro, certo? Eu inseri o paciente no sistema FastMed, que é um sistema de transferência de pacientes, né, para hospitais de maior porte. Porque, como era no período da noite, a gente não tinha mais exames ainda para poder, vamos dizer assim, esmiuçar o quadro patológico da criança. Depois eu soube também que a criança compareceu ao hospital na sexta-feira, se eu não me engano, no sábado também, e depois na segunda-feira.
com uns queixas semelhantes ao que a mãe falou. Irritabilidade e cansaço. Termos da mãe, né? Que são termos informais, mas é o que a mãe geralmente, né? O paciente ou os pacientes, né, que são crianças presente pediátrico, a mãe a mãe ou o profissional, o genitor ou o responsável que fala das características do paciente. Então, continuando. Eu atendi o lactente, internei em observação, prescrevi medicações, prescrevi hidratação, tudo relatado em prontuário, tudo registrado, certo? Mas o lactente continuou com um quadro de irritabilidade, mas sempre com a frequência respiratória e sem sinal de cianose. Sinal de o quê? De insuficiência respiratória aguda grave. Em nenhum momento o lactente apresentou isso, até então. Mas como ele não melhorava do quadro de irritabilidade, né, do quadro depois de distensão abdominal, eu acabei relatando, fazendo a ficha de referência e inserindo o paciente no sistema FastMedic. O sistema FastMedic ele vai analisar o que o médico do hospital de origem relata, entendeu? E provavelmente o médico regulador, imagino isso, não tenha visto que o lactente estava com sinal de insuficiência respiratória pelo que foi descrito no meu exame físico, e é o que ele não estava até então. Ocorreu que ainda durante, né, a noite o lactente permaneceu com estado de irritabilidade, choroso, certo? Então, eu atualizei no sistema novamente, eu solicitei a recepção, né? Indaguei em relação a gente transferir esse paciente para uma avaliação hospital terciária, porque a gente não tinha muito mais recursos no hospital de origem, certo? O lactente, em torno então, de às 3 horas da manhã, ele foi transferido, sem sinal de desconforto, de insuficiência respiratória aguda. Diversas vezes foi avaliado por mim, certo? O lactente foi admitido, foi relatado isso depois, em torno de 3h30, 3h40 no Hospital Regional Norte. Durante o percurso, não teve relatos de que o paciente teve parada cardiorrespiratória. Tanto é que quando ele chegou no hospital regional, eu soube por informações de colegas que trabalham lá, ele chegou num estado ruim, como estava, estado geral ruim, porém só foi ofertado medidas invasivas de intubação às 6h30 da manhã, certo? No hospital regional, porque o paciente foi depois diagnosticado uma hipótese diagnóstica de sepse. A sepse, gente, é uma infecção generalizada, que geralmente lactente pode ser de uma origem viral e depois, posteriormente, pode ter também infecção bacteriana, certo? É um quadro muito amplo, gente. A saúde, infelizmente, em alguns casos, não tem como você dar um prognóstico de maneira efetiva, fechada. Existem as hipóteses diagnósticas. Em relação ao que já foi, vou falar um pouco a mais, que foi indagado sobre negligência, em nenhum momento houve negligência, porque o lactente foi assistido sempre por toda a equipe de saúde do hospital. E o lactente foi transferido, como eu falei, em torno de 3 horas da manhã, em torno de 3h30, 3h40 o lactente foi admitido no hospital regional, em torno de 6h30 que o lactente foi ofertado medidas invasivas, que é a intubação, que posteriormente ele foi evoluindo com piora, e pelo que eu soube, em torno do horário de meio-dia, o lactente, felizmente, foi a óbito. Eu procurei falar um pouco aqui o que eu até me recordei aqui. Durante o decorrer... Nós iremos fazendo as perguntas. Pronto. E o senhor vai tendo a oportunidade de ir ampliando... Exatamente, de acordo com a dinâmica. Isso. Nós vamos, nesse momento, agora, abrir aqui para as perguntas dos membros da CPI. Eu quero começar fazendo aqui algumas perguntas ao senhor. A criança chegou por volta das 20 horas. Isso, por volta de 20 horas. Que horas o senhor chegou a atender a criança? Eu vou fazer logo umas 2 ou 3 perguntas e o senhor responde junto, tá bom? Sim. Que horas o senhor foi fazer o primeiro atendimento? Quantas vezes o senhor foi
porque o senhor, ao atendê-lo, passou para a observação, ele foi para o quarto, porque a gente já ouviu também outros relatos da equipe, ele foi para o quarto. Durante aquela noite conturbada, que todos relataram aqui que foi uma noite, um plantão muito agitado, quantas vezes o senhor chegou a ir lá no quarto onde estava a criança? E se nesse momento que o senhor prescreveu a medicação, se essa medicação tinha disponível lá no hospital, e se nessa noite do dia 10, deu tempo o senhor descansar, o senhor chegar a dormir, a cochilar e não ter tido conhecimento do que estava acontecendo com a criança em questão. Então, gostaria que o senhor relatasse um pouco, começando pela hora do atendimento, depois quantas vezes o senhor foi visitar a criança, se tinha o medicamento que o senhor prescreveu e se o senhor, nesse dia, do dia 10, nesse plantão, teve tempo, se deu tempo de descansar, cochilar, porque há relatos também que a gente precisa tirar aqui alguns esclarecimentos, algumas dúvidas, na verdade, sobre esse plantão, né? E o senhor é muito importante o seu depoimento para a gente estar fazendo aqui também, inclusive, verificando com os outros que nós já obtivemos, para a gente poder realmente esclarecer esse episódio. Pronto, então. O atendimento iniciou-se por mim, como eu relatei até antes, né? Quando o lactente entrou no meu consultório, foi em torno de 9h30, 21h30 e entre 22 horas. Tem câmeras que podem mostrar isso, né, em relação ao horário, mas foi nessa faixa, gente. Geralmente, eu particularmente, e muitos colegas médicos também realizam isso, às vezes, por mais que tenha até a classificação, às vezes, por questões também, às vezes, né, de preocupação dos pais, ou então de um acompanhante de um determinado paciente, não precisa ser necessariamente pediátrico, eles acabam, alguns pacientes, às vezes, acontecem algumas vezes de até adentrar o consultório. Mas eu, particularmente, sempre procuro, por mais que a classificação ocorra de maneira adequada, geralmente, no Hospital de Santana do Acaraú, eu procuro ainda dar mais uma ênfase em quais pacientes tem que ser atendido logo. Porém, quando a gente entra no consultório, fica praticamente impossível, se tiver 10, 15 pacientes aguardando no corredor, a gente triar, eles já estão triados, a gente classificar quem tem que ser atendido primeiro, né? Mas eu atendi, respondendo isso de uma maneira bem direta, né? Eu atendi o paciente em torno de 21h30 e às 22 horas. E o paciente foi também, abriu a porta, o enfermeiro, que estava na triagem, e pediu para pediu para eu atender o lactente, certo? E o lactente entrou, obviamente, com a mãe. Foi em torno de 21h30 às 22 horas. Mais ou menos nessa faixa, gente. A senhora pode só repetir mais? A medicação que o senhor prescreveu, havia disponível? Havia disponibilidade das medicações que eu prescrevi, certo? Eu prescrevi alguns medicamentos anti-inflamatórios, eu prescrevi medicamentos para o sistema digestivo, eu prescrevi hidratação e tinha disponível, sim. Quantas vezes o senhor foi visitar a criança na noite, durante a noite? Na noite eu fui visitar a criança em torno de 3 a 4 vezes, no mínimo, gente. Assim, não me recordo de uma maneira detalhada quantas vezes eu fui visitar o lactente, certo? Por ser uma conduta minha de sempre, quando ficou mais calmo ainda, né, o plantão, porque tinha muitos pacientes para serem atendidos, tanto é que essa demanda alta de pacientes foi o que colaborou também para a demora do atendimento do lactente, porque se tivesse 1 ou 2 pacientes, 3, o que é difícil, né, numa noite, ainda mais de segunda-feira, ou no geral já, ficaria mais fácil ainda de a gente perceber, né, um choro de um lactente. Mas eu, em torno de 3 a 4 vezes, pelo menos, me recordo assim, que eu
já tinha internado o paciente em observação e ia à beira do leito avaliar o paciente, examinar, certo? E explicar para a mãe e para acompanhantes que estavam junto ao paciente, ao lactente. O senhor afirma, então, que durante a noite o senhor visitou entre 3 a 4 vezes... Eu afirmo isso, me recordo nessa faixa, gente. Muitas vezes eu fui, tem até relatos também, até de funcionários do hospital que podem confirmar isso. Além das câmaras, né, também, gente, assim, né? Tá bom? Obrigada. Boa tarde, né? Boa tarde. Agradecer aqui a sua presença aqui, a mesa, vereadores que compõem. Você relatou aqui, doutor Diego, que quando você deu no seu relato que o oxímetro pediátrico ele estava com problema, você não especificou bem, né? Sim. E quando a equipe de enfermagem levou, o paciente chegou com os sinais vitais, você não teve acesso a esses dados que o oxímetro informa, o pediátrico? É porque ocorre assim, José Maurício, né? O que ocorre? Às vezes acontece o seguinte, tá lá os sinais vitais do paciente, a gente como médico, muitas vezes, a gente vai até ver que às vezes não está compatível com o que o paciente está apresentando ali na sua frente, certo? Às vezes uma frequência respiratória de 72, e você vê o paciente não está respirando 72 vezes por minuto. Então, né, às vezes acontece isso. Ao ver a saturação na ficha, né, que depois eu fiz a ficha manualmente e depois foi colocado manualmente os sinais vitais do lactente. Porque aconteceu isso também, para ser bem específico dessa situação. Como eu fiz a ficha à mão, certo? E não estava achando no sistema os sinais vitais do paciente, acabou que eu examinei o lactente, descrevi manualmente numa ficha que fica no nosso consultório também, fichas manuais, e depois voltou para o enfermeiro ser quase certeza que isso foi assim, gente. É que às vezes também a gente não tem como recordar. Por isso que eu estou sendo bem sincero aqui. Voltou para o enfermeiro para ele descrever manualmente também. Mas sendo que tinha passado pelo enfermeiro e ele descreveu no sistema do hospital, primeiramente, né? Sistema informatizado do hospital. Depois, ao solicitar o oxímetro, foi visto que o oxímetro, no momento ali, não estava funcionando. O oxímetro pediátrico. Tinha disponibilidade, mas às vezes funcionava, ficava oscilando muito. Isso a gente soube naquele momento, naquela noite, entendeu? Assim, que estava com esse defeito, vamos dizer assim. Outra coisa, deixa eu lhe perguntar. O paciente, o lactente, quando chegou no seu consultório, você disse que ele chegou com a radiografia, né? Isso. E que pelo tamanho dele, de 4, 5 quilos, você consegue ver quase todo, no conjunto todo. Essa radiografia ela era bem visível, a qualidade dela é boa, a qualidade dela tava nítido, a qualidade dessa radiografia. Sim, isso é bem relativo, mas poderia ser melhor a radiografia, eu tenho que admitir isso, certo? Em relação à qualidade do aparelho da radiografia, né? Sendo visualizado vamos dizer assim, né? Não, que o pessoal chama popularmente de parte. No filme, as palavras vão vindo. Poderia ser melhor, sim. E era uma radiografia que às vezes podia confundir, devido à qualidade não tão boa. Podia confundir com uma estrutura ali. Você vê ali uma situação que pode ser uma situação de infiltrado mesmo infeccioso ou não, entendeu? Então, essa radiografia poderia ser melhor, vamos dizer assim. Não era radiografia digital, né? Por exemplo, você pega, porque lá que eu saiba, nosso conhecimento aqui, acho que todos é radiografia de um aparelho raio-x digital. Ela não vai direto para o computador e lá você consegue abrir. É emitido em película, né? Isso, era em película, exatamente, esse é o termo, né? O filme ela é emitido em película ainda, e a gente usa o negatoscópio, que é aquele aparelho, né, que fica geralmente na parede, que tem uma lâmpada, né, que tem uma parte branca que a gente liga a lâmpada e coloca a película e visualiza a radiografia. Obrigado.
Depois eu retorno. Doutor Diego, Certo? na noite do dia 10, no seu plantão, ouvimos alguns relatos e o senhor também disse que foi bem agitado. Nesse dia, o senhor chegou a ter algum momento de descanso, que deu tempo ficar lá no seu consultório, mas em repouso, e chegou a cochilar, e não se atentou muito para o paciente? Deu Não. tempo ou não? Não, nesse dia, quando eu cheguei, né, quando eu comecei a atender, obviamente, das 20 horas até em torno de meia-noite, diminuiu a demanda, que eu acabei, né, atendendo os pacientes, né, que foram triados, muitos pacientes, só em torno de mais de meia-noite que, vamos dizer assim, que o plantão ficou calmo, né, usar assim uma palavra informal. E eu fui ao repouso e retornava para ver o paciente. Nessas visitas que o senhor afirmou que fez entre 3 a 4 visitas, o senhor chegou a verificar se o estado da criança estava piorando, chegou a prescrever mais medicamento? O que aconteceu? O paciente foi numa crescente de piora ou teve picos de melhora, do senhor achar que estava tranquilo, melhorando? O que houve nessas visitas? Nessas visitas, sempre é feito o exame físico, né? Toda vez que você passa à beira do leito, é o ideal você examinar o paciente, obviamente. E a frequência respiratória do paciente não estava alterada, o paciente não tinha sinais de desconforto. O que é desconforto, doutor? De tiragem intercostal, que é as costelas retraindo, tiragem de fúrculo, o paciente em nenhum momento teve isso. Por isso que o paciente não demonstrava, em todas as visitas que eu passei até então, sinal de insuficiência respiratória aguda grave. Aparentemente, entendeu? Quando foi, no caso, feita a transferência da criança, por que o senhor não acompanhou o percurso, não acompanhou a mãe com a criança até o Hospital Regional em Sobral? Certo. Aí vamos entrar no assunto, né, que o pessoal ainda popularmente chama de vaga zero, né? A vaga zero, geralmente, né, que é um termo que é um termo informal, um termo que está implementado já de uma maneira já disseminada por muitos. A vaga zero é quando o paciente está muito grave e é transferido mesmo sem ter sido autorizado pelo sistema. Certo? Por que eu, doutor Diego Lopes, não fui na transferência? Porque o paciente não demonstrava sinais de gravidade e porque, principalmente, eu não posso deixar o hospital desguarnecido. O hospital só com o médico. Foi relatado aí durante a leitura pelo Gil que profissionais falaram que tem ainda o costume, né, de irem médicos na transferência. Eu já fui várias vezes, nesses 7 anos e meio que eu já trabalhei em Santana do Acaraú, no hospital. Porém, você vai quando o paciente está com sinais de pior ainda, de insuficiência respiratória, ou entendeu, quando o paciente está praticamente parado, certo? O lactente em nenhum momento demonstrou isso. Então, por isso que eu não fui, e pela prerrogativa ainda de que eu não posso deixar o hospital sozinho, porque só tem um médico. Ouvimos em alguns momentos, doutor Diego, que a criança saiu da unidade hospitalar de Santana do Acaraú sem acesso. O senhor chegou a verificar isso? O senhor aceitou, acatou essa tomada de decisão? E o porquê da escolha de uma técnica de enfermagem para acompanhar um paciente que, embora o senhor tenha afirmado que não demonstrava um estado tão grave, mas que os fatos relatam, né, por si só já falam que na manhã do dia 11 veio a óbito. O senhor viu que a criança estava sem acesso? Certo. Em relação ao acesso, gente, a criança teve o acesso puncionado, porém, a criança acabou perdendo o acesso porque estava desidratada, certo? Então, ela estava sem acesso porque não foi mais
tido êxito de conseguir o acesso. Nesses casos, a gente faz o acesso central, que é um acesso na região aqui, vamos dizer assim, eu vou ter que fazer um pouco de gesto para vocês, tá bom? É uma região aqui próxima à nossa clavícula, que esse é um acesso venoso central. Num adulto, num paciente de porte maior, já demonstra que já deve ser feito até num centro cirúrgico, ou então por um cirurgião, ou então por um profissional com experiência, certo? Eu já fiz acesso venoso central em adultos, mas em lactente, ainda mais criança com um porte muito pequeno, é muito difícil. Tanto é que geralmente é feito até ou por um profissional muito experiente mesmo, ou até pelo cirurgião pediatra. Entendeu? Então, a criança não ter saído da unidade sem um acesso, não foi porque o acesso não foi puncionado, é porque foi puncionado e infelizmente foi perdido porque a criança estava desidratada. Certo? A escolha de ir um técnico não foi uma escolha, foi uma situação que aconteceu, porque o lactente não estava com vias aéreas pérvias, ou seja, estava respirando sem a necessidade de oxigênio, certo? Então, por isso que foi uma técnica de enfermagem para acompanhar a mãe com o paciente. Doutor Diego, o correto nesse acompanhamento, embora tenha sido, não foi o senhor que, na verdade, deveria ser o médico, nesse episódio foi uma técnica de enfermagem. Qual é o correto a se fazer? É o profissional ir junto com a mãe, perto da criança, do paciente, ou lá na frente com o motorista? O correto... Como é que deve atuar o profissional que vai numa transferência levando um paciente para outra unidade? É o profissional, ou quer seja o médico, o enfermeiro ou o técnico, no caso do menino Gael foi uma técnica. Essa profissional, ela tinha que estar ao lado da mãe com a criança ou poderia ir lá na frente com o motorista? O adequado é ir atrás com a mãe, certo? Vamos dizer assim, o adequado, né? O senhor chegou a tomar conhecimento que a técnica foi na frente com o motorista e não Não, atrás? eu não tive conhecimento dos detalhes desse momento. E no seu plantão, porque como o senhor era um médico plantonista, você lidera a equipe, tem que saber qual é a estrutura disponível naquele momento. Quantas ambulâncias tinham disponíveis na noite do dia 10 para eventuais necessidades de transferência, de busca de pacientes do nosso município? Certo. Pois é, o ideal, gente, é serem... Eu vou ter que voltar um pouco e aí falar. O ideal, num plantão, mesmo que o plantão, depois da demanda de pacientes, de atendimentos que não são urgência, mas o paciente, porque a saúde, né? O município tem que prover a saúde em qualquer âmbito, né? Em âmbito de unidade de saúde ou em âmbito de atendimento, de pronto atendimento. O correto é o ideal, né? É terem 2 médicos, para que justamente ocorra essa situação, um possa ir na transferência, né? Por mais que durante a transferência, para confortar, vamos dizer assim, o transporte, né, e o paciente. Voltando à situação das ambulâncias, foi relatado no dia que só tinha uma ambulância. Isso é relato, tá bom, da funcionária da recepção, certo? Esse também foi um dos fatores que dificultou um pouco ali, particularmente naquela noite, de a gente já solicitar uma avaliação em unidade de hospitalar terciária, né, que é no caso da referência ao hospital regional. Isso dificultou, porque no momento, por questões de transporte, de buscar outros pacientes, só tinha uma ambulância disponível. Assim que chegou mais uma ambulância, o hospital não ficar desguarnecido, que foi transferido o lactente também. Foi um fator que dificultou, vamos dizer assim. O doutor falou que durante a noite, depois que você atendeu a criança, você fez a visita a ele 4 vezes. Em torno disso. Isso, em torno disso. E você não achou nenhuma alteração na criança. E o que foi
que levou às 3h da manhã, 3h30, você caminhar ele na vaga zero? O que levou foi porque o paciente perdeu acesso e o paciente ficou desidratado e o paciente não estava tendo melhora do quadro da dor, certo? Um quadro da dor em um lactente pode ser diversos fatores, certo? Não só fator respiratório, certo? Depois foi elucidado, né, que o paciente, né, tanto é que, infelizmente, isso a gente se padece muito, né? Eu sou um médico formado há quase 9 anos e, inclusive, né, só por questões ainda particulares que eu não me titulei ainda como pediatra, mas a gente com a experiência a gente já sabe muito, né? Com a experiência e o médico sempre tem que procurar ficar se estudando, que eu sempre procuro, né? Curso, então tem até curso registrado, enfim. E o médico, ele geralmente o que tem em hospitais de pequeno porte, fica o médico clínico que tem que saber de tudo. Mas, só respondendo a sua pergunta, para não fugir, né? O lactente não demonstrava sinais de frequência respiratória alteradas, entendeu? E também sinais de desconforto respiratório, tipo tiragem intercostal, tiragem de fúrcula. O que é isso, doutor? Explicando de novo. É afundamento na respiração. Ele não demonstrava em nenhum momento, certo? Isso que demonstra que então que o paciente não estava em sinal de insuficiência respiratória aguda, certo? E também ele não estava ficando roxo, né? Que é um sinal de cianose. Por isso que em nenhum momento foi ofertado oxigênio até então, porque o paciente não tinha frequência respiratória acima de 45. E até 45 inspirações respiratórias por minuto, ainda é aceitável para um lactente de 2 meses e 10 dias. Então, toda vez que eu visitava o paciente não estava com sinal de frequência respiratória elevadíssima. Doutor Diego, se numa dessas visitas que o senhor fosse fazer, se o senhor soubesse que tivesse 2 ambulâncias, o senhor já teria mandado antes? Ou não? Eu teria mandado, que facilitaria, de fato. Né? Então, inclusive, para você ver a situação... Desculpa, José Maurício. Não, pode dizer, diga. Desculpa, para você ver, né? Só um médico no plantão, por si só, já é uma situação complicada. Ah, mas o município não tem poder financeiro para poder colocar em 2 médicos. Mas é necessário serem 2 médicos. Nem que fiquem 2 médicos revezando horário, entendeu? Porque, né? Se no plantão chegar paciente a cada 10 minutos, eu vou atender a cada 10 minutos. Das 7 da noite às 7 horas da manhã. Eu afirmo isso para vocês, certo? Mas, enfim, se tivesse, eu particularmente facilitaria sim. Então quer dizer que quando os profissionais chegam, geralmente é repassada a eles. Hoje nós temos 2 ambulâncias, temos uma. Ou geralmente o profissional chega lá e diz, estou com o paciente assim, quantas ambulâncias tem? Geralmente, gente, no geral, né, é quando a gente precisa, né, de transferência, que a gente vai saber mesmo. No geral, assim, falando assim bem informalmente, certo? Porque, às vezes, também ocorre da ambulância ter ido pegar um paciente que está de alta. O hospital o hospital terciário, às vezes, solicita para o município de origem logo para ir pegar o paciente, né? Aí, às vezes, tem que autorizar também, né, a parte administrativa, a parte, né, desse setor, autoriza aí uma ambulância logo, pegar um paciente que já está de alta, né? Se está de alta, está estável, né? Obviamente. E, às vezes, isso que acontece depois, como o plantão é muito variável, né? Às vezes o plantão ficando muito agitado, chegar a 2 pacientes graves é complicado, entendeu? Aí tiver só uma ambulância, você vai ter que particularmente ver qual que é o mais pior da situação para poder transferir. Doutor Diego, então o senhor afirma que na noite do dia 10 de julho tinha apenas uma ambulância disponível na unidade hospitalar? Foi relatado que só tinha uma ambulância. Tinham 2 ambulâncias, mas uma estava indo pegar um paciente, né? Estava a viagem para Sobral, né? Então na unidade só tinha mais uma ambulância. E no caso do geral, da aparelhagem do hospital, o senhor passou 7 anos e meio. Sim. Trabalhando, prestando serviço ao nosso município. Como que o senhor avalia a aparelhagem disponível na unidade para viabilizar o trabalho dos profissionais? E, no caso, uma vez faltando insumos, faltando medicamento, tendo que alguma reclamação sobre um aparelho, a quem o senhor se reportava para fazer tais reclamações, solicitações?
Tá. Nesses 7 anos e meio que eu trabalhei, né? Porque infelizmente eu fui excluído da escala. Nesses 7 anos e meio, eu ingressei em 2016, prestando plantão, já peguei aqui 3 gestões. Infelizmente, ocorre ter o básico do básico. Era para ser mais ofertado mais material, mais insumo, mas às vezes falta. Tem material geralmente disponível para você fazer o básico, que é entubar um paciente, que é prescrever algumas medicações, vamos dizer assim, de um paciente que tiver com uma síndrome coronariana, um exemplo, né? Mas ainda não tem o material completo. Em nenhum momento, nesse tempo que eu teve. A realidade é essa. E quando o senhor chegou a necessitar fazer a solicitação ou reclamação da ausência, o senhor procurou, se reportou a quem? Geralmente é o seguinte, quando falta, a gente procura falar verbalmente com a direção do hospital, né? Infelizmente, a gente tem um diretor clínico, mas às vezes tem dificuldade, né, de acesso, e a gente procurava falar para a direção do hospital para poder passar para os gestores mais superiores. Eu lembro, depois eu passo para você, doutor Gil. Você falou que essa criança já tinha estado no hospital na sexta e no sábado. Você veio saber disso depois de tudo que aconteceu ou você soube na segunda ainda? Não, a própria mãe relatou para mim, né, que ela tinha procurado o hospital na sexta e no sábado, só não me recordo se também no domingo, e procurou o hospital também na segunda, mas isso na segunda não foi ela que relatou mais. Ela relatou, mas eu não me recordo bem detalhadamente, gente. Mas eu soube e ela falou também, tanto é que ela se confundiu, achou que eu tinha atendido o lactente na sexta-feira, e não fui eu. Então você acha que esse caso da criança já vinha de muitos dias, que já era preocupante, ou você não se preocupou com isso? Pronto, eu vou ser bem agora, aí que vai entrar um pouco da análise técnica do médico, né, para vocês, entendeu? Infelizmente, na saúde, eu não gosto nem de falar na medicina, porque a saúde engloba tudo, medicina, que é o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o nutricionista, e toda a equipe do hospital, toda a equipe do posto de saúde. Tudo isso forma a essência, né? O médico é o profissional que ele foi passado mais conhecimentos, então por isso que o médico, né, vamos dizer assim, o mestre na situação, mas o enfermeiro também é um mestre, e até um técnico também pode ser um mestre, sim, um técnico que sabe funcionar bem, enfim. Mas não muitas vezes, vamos dizer assim, algumas vezes, o quadro não se forma de uma maneira bem didática do livro, gente. Então, se o lactente foi atendido na sexta-feira, foi prescrito medicações via oral, explicado para a mãe deu o medicamento ou não deu? Não estou duvidando disso, mas tem que saber, né? Se deu da maneira correta. Lógico que a mãe deve ter dado, né? Eu quis dar o medicamento. Então, isso já são situações que já influenciam. Certo? Quadro também de infecção em lactente, muitas vezes, às vezes é muito relativo. E às vezes o lactente não está com um quadro de sugestivo de infecção, não está característico, às vezes, como ele está, vamos dizer assim, de uma maneira mais interna, né? A gente só sabe mesmo, algumas vezes, quando o lactente demonstra sinais de piora, às vezes de maneira abrupta. Então, o lactente, nesse caso do lactente, infelizmente, a gente viu que o quadro patológico dele, o quadro de doença dele, o quadro fisiopatológico dele, foi surgindo até alguns dias antes da segunda-feira à noite para terça-feira, né? Eu atendi no dia 10 à noite, em torno de 21h30 às 22 horas, foi o horário que eu atendi, no dia 10 de julho, né? E ele foi transferido para um hospital de referência às 3 horas da manhã, certo? Mas para você ver, o lactente tinha ido para atendimento, obviamente, junto com a mãe, na segunda-feira de manhã. O colega que atendeu na segunda-feira de manhã ainda relatou ainda o exame físico do colega, como eu já até falei de novo, mas repetindo, estava compatível com o meu, entendeu? Vamos dizer assim. Eu estava não porque eu vi, estava mesmo, eu afirmo. Então, é uma situação que às vezes não tem como a gente cravar de uma maneira que
Era para ter ido na sexta-feira logo ser transferido, era para ter ido logo no sábado, ou na segunda de manhã. Tá entendendo? Eu transferi na terça-feira já de madrugada, né? Inseri no sistema em torno de 11 horas, foi, vamos dizer assim, firmado no sistema em torno de meia-noite, certo? Porque depois que eu avaliei muitas vezes o lactente, que foi visto que o lactente não estava com a melhora do quadro da dor, gente. O lactente sempre irritado, certo? E quando uma pessoa está com um quadro de pior ainda mais, ela, depois do quadro de irritado, ela rebaixa totalmente. Em nenhum momento o lactente rebaixou na unidade hospitalar de Santana do Acaraú. Rebaixou depois, infelizmente, mas é porque já estava com uma doença já vindo antes. Na sua experiência médica, na sexta-feira, se essa criança tivesse feito os exames, tinha descobrido que ele estava com a infecção, tinha sido Poderia ter sido descoberto sim ou não, gente. Não tem, eu não estou aqui, eu tenho que falar isso, porque justamente por isso, porque na saúde, na medicina, não tem como para vocês terem ideia, o lactente estava com célula de defesa em torno de 4.000, quase 5.000. É baixo, mas são células de defesa. Eu soube isso por uma colega mesmo de maneira informal, que 4.000 por milímetro cúbico. Vou falar um pouquinho técnico para vocês, rapidinho. 4.000, isso no exame, então, que foi coletado na segunda-feira de dia, né? E esse exame foi mostrado para mim na segunda-feira à noite, né? Que depois, quando o lactente voltou. No exame do regional, foi relatado para mim, de uma maneira informal, mas a colega que falou, trabalha no regional lá, 660 por milímetro cúbico. Então, de 4.000 para 600. Em menos de 12 horas, gente. Caiu muito a célula de defesa do lactente, que a gente chama de leucócitos, que é uma leucopenia, entendeu? Caiu muito. Então, é um quadro que o organismo do paciente estava tentando combater a doença, mas por ser um lactente, né, acabou, infelizmente, o quadro de infecção se generalizando muito rápido. Acho que deu para entender. Doutor Gil. Doutor Diego, primeiramente lhe agradecer por você ter vindo aqui dar esclarecimentos a gente. Certo. Eu vou fazer algumas perguntas que, durante os seus relatos, foi me surgindo dúvidas. Certo. E eu vou começar pelo que eu achei mais importante, que foi seu último relato, e foi uma das coisas que, da documentação que nós recebemos na CPI, que me chamou a atenção na questão desses exames de sangue. O senhor chegou a dar uma olhada no exame, não chegou? Que ela levantou? Sim, olhei, tirei foto, tudo, tem tudo registrado. Pronto, pelo que eu analisei, no primeiro exame deu o PCR positivo para a infecção. O senhor confirma comigo isso? Confirmo. Pronto. E no segundo, você agora nos elucidou, e eu estava tentando me lembrar, porque eu não trouxe as fotos, que o outro exame de sangue deu 4.000 as células de defesa. Esse PCR positivo para o outro exame apresentado condiz por estar positivo, e aquela numeração dos leucócitos, dos outros lá, é para estar desse jeito ou era para estar alterado? Gil, é assim. Vamos, Gil, assim, da maneira bem... o PCR é importante, mas ao mesmo tempo ele ajuda e ao mesmo tempo ele não elucida nada. Como eu falei, na saúde, por isso que é até eu particularmente acho fascinante, porque assim, então, o PCR às vezes condiz, às vezes não condiz. Às vezes tá lá, chega uma criança, ou falando, né, da faixa etária do Gael, né, que é de um lactente, que está com PCR mais elevado do que ele estava, mas o lactente está lá mamando, está aceitando dieta e tudo ok. Então ele é muito variável, o PCR, que é a proteína C reativa. A gente pede porque já é de praxe, né, pedir hemograma e PCR. A cara da pediatria, ainda mais da neonatologia, né? A gente pedir hemograma e PCR. Tanto é, gente, que quando um recém-nascido nasce, né, obviamente, em 24 horas, você nem é adequado pedir um hemograma. Por mais que a mãe estava com infecção, pode ter passado para o bebê, porque pode mudar muito, entendeu? Mas voltando ao assunto, né, e sendo objetivo, um PCR, ele, vamos dizer assim, não é que estava compatível, estava aceitável, né? Um marcador de inflamação, certo? Mas podia estar com a célula de defesa maior e estar com aquele mesmo PCR. Ou não, podia estar com o PCR mais elevado e a célula de defesa mais elevada ainda, ou no nível fisiológico, né, normal. É relativo, entendeu? Continuando essa questão do exame, eu não sei se você chegou a prestar atenção na documentação que nos chegou,
a solicitação do exame foi feita pelo doutor Matheus, se não estiver enganado, no dia 10. Certo. E um desses exames tem lá na folha dizendo que ele saiu no dia 11 e o outro no dia 9, antes da solicitação. Não sei se você chegou a tentar isso aí. E a pergunta que eu lhe faço é: será que esse exame não poderia estar errado? As células de defesa dele poderia estar baixa, como apresentou no hospital regional? E se isso, por exemplo, se tivesse dessa forma, tiver errado o exame, teria sido diagnosticado a necessidade e a urgência da transferência dele? Eu entendi, Gil. Às vezes acontece, gente, na área da saúde, né? No total, de a gente até pedir, eu faço o exame num laboratório e tal, e faço outro exame em outro laboratório para a gente comparar. Poderia estar errado? Poderia. Ou não. Pode ser aquilo mesmo. Vamos, né, bem colocar as palavras. Poderia estar errado. Para ser bem direto. Entendeu? Se o exame dele, do lactente, tivesse mostrado para mim, eu acho que até para o colega que... agora eu não me recordo, eu converso com um colega que estava lá, que estava no plantão do dia, né? Mas a gente não chegou a gente conversou pouco, mas ele me mandou a ficha de atendimento que ele descreveu de uma maneira bem adequada, bem detalhada. Se o exame tivesse já disponível para ele com o resultado que deu no regional, eu acredito que o colega já teria transferido até durante o dia. Teria elaborado a ficha de referência, inserido no sistema e solicitado a transferência do paciente. Se o exame que deu no regional, que eu relatei para você aqui de maneira informal, que uma colega falou, já tivesse dado na segunda-feira de manhã. Em relação a isso aí, Gil, pode ser que estação de digitação ou não, né? Mas a mãe chegou comigo com o exame de sangue do dia 10, né? Relatado que foi coletado no dia 10 e saiu o resultado, e com a radiografia do dia 10 também, feita no dia, e depois ela chegou à noite porque o lactente não estava melhorando do quadro de irritabilidade, de choro. Ele tentava mamar, não conseguia, certo? Não aceitava dieta, mas devido à irritabilidade. Foi quando, mais uma vez, até a gente vai conversando e eu vou lembrando, gente. Quando eu coloquei o paciente na maca, o lactente, eu examinei no primeiro exame físico, né, e de várias outras, e ele estava com o abdômen distendido, com um ruído que a gente chama de timpanismo, que é acúmulo de gases. Por isso que eu relatei para a mãe que esse acúmulo de gases, né, gerava cólica no bebê e o bebê ficava irritado. Mas um quadro de grave de sepse também pode gerar acúmulo de gases, entendeu? Mas se todo acúmulo de gases fosse sepse, muitos lactentes e a gente já teria, nem vingaria. Então vocês estão me entendendo um pouco como é a situação, às vezes, né? Se você não tem muitos exames, né? Se você não tem um ofertório de exames, vamos dizer assim, desde sexta, sábado, domingo e segunda, só tinha um exame da segunda, não tinha como a gente também formar um quadro de pós-diagnóstico de sepsis, que é o que foi, pelo que eu soube, relatado sobre o lactente. Pegando esse final da sua fala, o que seria necessário para conseguir fazer esse diagnóstico de sepsis? Você acha que no hospital tem a condição de fazer esse diagnóstico ou necessitaria de um hospital de maior porte, ou aqui poderia ser feito se tivesse alguma coisa para fazer? O diagnóstico de sepsis ele vai se formando de acordo, né, com a história clínica do paciente, né, e o exame físico, entendeu? E mais exame de laboratório disponível. Mas a história clínica e o exame físico é crucial. E às vezes demonstra um quadro de sepsis mesmo, bem característico de livro, e às vezes não demonstra, infelizmente. Que é o que foi o caso do lactente. Voltando aqui, doutor, que você falou que tinha preenchido a fichinha à mão, foi? Foi. Eu queria só lhe mostrar que isso aqui é uns documentos. É essa a ficha? Que aí tá carimbada pelo essa sim. enfermeiro. É essa ficha, exatamente. Pronto. Aí nessa ficha... Tem o nome dele escrito por mim mesmo. Pronto. Aí nessa ficha aqui, para dar conhecimento aos novos colegas, vem mostrando a frequência cardíaca dele às 22h25 de 205 e a saturação de 90%. Essa frequência cardíaca estava desse jeito mesmo?
No meu exame físico, assim que ele entrou com a mãe, né? Obviamente, no consultório, não tava. Aí como é que é oferida essa frequência cardíaca? Geralmente na triagem é colocado o oxímetro e também geralmente é para ser feita a ausculta. Na triagem, o profissional da enfermagem pode também auscultar o paciente. O profissional da enfermagem pode tocar e deve tocar no paciente também. Aí eu acredito, não sei, agora não sei qual o método que foi feito. Ele chegou com esses dados, Gil, só finalizando, mas quando eu examinei não estava compatível com isso. Eu tô querendo juntar as falas que você disse aqui no início pra eu tentar chegar numa conclusão, porque às 22h25 foi feita a aferição, deu 205 de frequência cardíaca e saturação de 90%. Às 23h30 deu a frequência cardíaca de 199, se eu estiver vendo certo aqui, e a saturação de 92%. E você nos relatou que o oxímetro não estava funcionando bem. Isso. Então, teoricamente não, a gente chega na conclusão de que foi atrapalhado o diagnóstico de vocês. Porque não daria para dizer se esses dados são reais, se estava certo ou estava errado. Então vocês tiveram que trabalhar só com o olhômetro, vamos dizer assim, no mais popular de vocês. É isso? Eu, particularmente, trabalhei com o meu exame físico, certo? No meu exame físico, está até descrito aí, né? A frequência respiratória de 40 a 42, certo? A frequência cardíaca não estava nessa faixa, tá bom? Tem mais outras situações que eu... O senhor lembra qual era que estava? A frequência cardíaca? 150. Estava taquicárdico e depois reduziu para 130, certo? Por mais que não esteja documentado aí, mas eu lembro muito bem, foi nessa faixa. E uma frequência de 130, 120, para um lactente ainda é aceitável. Para um adulto, não. Mas 120 é aceitável ainda. Aí, só para finalizar, chegar no meus finalmente aqui, essa questão da ambulância que o senhor falou, ela estava em Sobral e só tinha uma que estava disponível no município. Tem alguma coisa que proíbe, num caso desse, vamos dizer que o da criança era urgente, se fosse urgente, tem alguém que autoriza essa ambulância aí, ou você, por vontade própria, tem que ir na hora que você quiser, ou você tem que repassar para alguém acima de você para que você autorize a ambulância a sair? Em nenhum momento eu tenho que repassar para ninguém. Ali no plantão, né, o médico é a autoridade. Então, se você quisesse ter saído, mesmo a outra ambulância não estando, você poderia ter ido? Sim. Pronto, e para finalizar, o que eu quero dizer, você trabalhou aqui 7 anos e meio no município de Santana. Teve algum outro caso, o seu assim, de reclamação, que alguma das administrações que passou teve que lhe chamar para conversar? Não, nesse nível aí nunca teve, não. Sendo bem sincero, não. E ninguém Algumas situações assim, às vezes, né? Doutor, mas assim, de reclamação de atendimento, não. E ninguém da administração, depois desse ocorrido, lhe procurou para lhe ouvir, para saber o que é que tinha acontecido, ou já lhe ligaram para lhe desligar? Na realidade, mandaram mensagem para mim via WhatsApp, né? Procuraram me ligar. Mas nesse dia eu estava já em outro plantão, né? Então eu não estava com disponibilidade para atender de imediato a ligação logo. Eu estava até com um paciente em outro município. Isso na quarta, né? E mandaram mensagem para mim via WhatsApp, relatando que, devido a todo esse caso, que teve uma repercussão negativa, né, devido ao lactente ter ido a óbito no hospital de Sobral, depois de ter sido transferido, foi relatado que foi solicitado pelo o chefe maior do executivo que eu fosse desligado do hospital, que eu fosse demitido. Só falaram isso por mensagem de WhatsApp. Não me deram em nenhum momento oportunidade de conversar, de eu passar o caso, de relatar, né, de um diálogo. Só a última pergunta, presidente. Nesse caso, você falou do oxímetro que estava com funcionamento que a gente não pode dizer se estava certo ou errado. Ele é novo, é antigo, você sabe dizer? Eu acredito que ele seja antigo. O que acontece também, gente, é porque eu tenho um oxímetro também. É um oxímetro que ele é adulto, mas às vezes a gente colocando de uma maneira bem minuciosa, bem encaixada, dá para servir no lactente, numa criança, dependendo do peso e do tamanho.
O do hospital oscilava muito, às vezes funciona, às vezes não funciona, pelo que eu soube. E você já, nos seus plantões, você já passou por algum problema com outro equipamento do hospital assim? Tenha dado algum problema, não estava funcionando direito? Eu já passei por problema de situação de precisar de mais equipamento, mas infelizmente não tinha. Entendeu? Vamos dizer assim. E nesses 7 anos e meio pode ter acontecido, é porque eu não me recordo agora bem, gente. Pra ser bem sincero, certo? Porque também, de várias vezes, a gente já acaba também relatando, falando de situações, falando que às vezes as medicações que eu passei por lactente, no caso, estavam até disponíveis, mas às vezes precisaria de mais medicações e às vezes não tem, e a gente já relata e tem dificuldade para ficar disponível, e a gente acaba, vamos dizer assim, vou usar uma palavra, às vezes até a gente acaba solicitando, mas não tendo êxito na resposta. Obrigada, doutor Gil. Falando de plantão, doutor Diego, na época que o senhor trabalhava aqui, quem era que fazia a escala dos plantões, atestava a presença dos profissionais? Tá. Quem fazia a escala é a direção administrativa do hospital, certo? E junto com a diretora do hospital, junto com o enfermeiro, com a enfermeira. Pelo que eu soube, foi isso. Certo. E geralmente, desculpa, escala de médico em quem é para fazer e ter um diálogo, uma interação, é para ser outro médico, né? Mas não era o que estava acontecendo, infelizmente. A realidade é essa. Na sua época, o senhor chegou a identificar algum erro na contagem dos seus plantões, de mais ou de menos? Não. Essa parte aí sempre é... Eu já tive erro de plantões, assim, de quantidade, bem antes, mas em outros anos ainda, né? Tanto é que nesses 7 anos e meio, eu posso até afirmar que eu já até trabalhei de plantão que eu não fui ressarcido. Tipo, eu dei 12 plantões no mês, mas me pagaram 11. Mas por eu trabalhar muito tempo em Santana, assim, né? Eu reclamei, obviamente, mas eu acabei deixando passar, vamos dizer assim, né? Mas atualmente, nos últimos 12 meses, não. Erro de plantões, não teve, não. Doutor Diego, só uma questão que me surgiu, para que fique registrado. Essa questão do exame que você disse que informalmente você soube lá no regional, que deu as taxas baixas de 600, e a medicação prescrita para a criança no hospital teria sido feita para combater essa infecção? Na realidade, o que foi prescrito no hospital foram hidratação, né? Hidratação intravenosa, né? Que depois foi conseguido funcionar, mas infelizmente depois o lactente perdeu acesso por uma questão mesmo do curso do estado do lactente, certo? E assim, como o exame laboratorial do hospital de referência demonstrou um dado, dali você ia agir com outras medicações, entendeu? Que já tem disponibilidade no regional. Se esse exame já tivesse dado na admissão na segunda-feira, a gente já entraria com outras medicações que a gente ia ver se tinha disponível ou não no Hospital de Santana. Então quer dizer que como a taxa deu baixa, então essa taxa viria assim, você vai me explicar que eu não entendo, ela viria diminuindo ou então já estaria naquele número? Isso, deixa eu tentar te explicar. Explicar para vocês todos também. Quando foi mostrado o exame do lactente, estava com a faixa de torno de 4.000, já é uma leucopenia, um leucócito baixo, mas não tão abrupto, mas já é baixo, né? E quando eu soube informalmente que tinha dado 600, mas isso já foi o quê? Em torno de 6 horas da manhã, né? Do exame de 6 horas da manhã no hospital de referência. E o exame que foi coletado do lactente deve ter sido na manhã, ou no máximo na tarde do dia 10, né? Do dia anterior. Então, 6 da manhã do dia 11, e o exame que eu vi foi o exame provavelmente do dia 10, entendeu? Então, pode ter mudado mesmo, como mudou, de fato, é uma situação que pode acontecer de mudar de maneira bem abrupta. Infelizmente, isso pode acontecer no paciente lactente. Doutor Diego, qual o horário
a criança veio a óbito no dia 11. Foi no dia 11. Precisamente não sei lhe falar, mas assim... Como Que eu horas tava... o senhor recebeu a notícia? Às 14 horas. Então, eu acredito que... E a colega que falou para mim, né? Falou que tinha sido recentemente, não agora há pouco, né? O lactente, o bebê foi a óbito. Então, deve ter sido em torno de 13 horas. Eu imagino isso. Eu não tenho dado verídico, né? Do atestado de óbito, né? Que tem que escrever no atestado de óbito. Mas eu acredito que tenha sido em torno desse horário. Qual o horário que o senhor recebeu a mensagem pelo WhatsApp com o comunicado do seu desligamento dos plantões aqui? Foi na quarta-feira pela manhã, em torno de... Não, quarta-feira em torno de meio-dia, por aí. Então, no Eu tenho dia olhar aqui. 13. Posso olhar aqui? Posso olhar? Pode, sim. Foi a meio-dia e 35. De qual dia? Do dia 12 de julho, quarta. Do dia 12. Isso. Qual, Na quarta. qual foi o seu sentimento naquele momento que o senhor recebeu essa mensagem? Que no momento de certa forma, ser naquele momento responsabilizado pelo episódio. episódio. De uma Então, maneira... qual foi o seu sentimento? Se o senhor procurou se reportar, falar, tanto com a direção do hospital, com a secretária de saúde, ou se reportar à cooperativa, qual foi a sua atitude? Quais medidas o senhor chegou a tomar ou não tomou medida alguma? Não. Medidas bem intensas eu não tomei. O meu sentimento, primeiramente, foi um sentimento negativo, de tristeza, de ingratidão, porque 7 anos e meio que eu trabalhei aqui, assim, e depois, né, eu soube que eu fui achincalhado em redes sociais, pelo que eu soube depois, né, de uma maneira altamente... Eu vou ter que extravasar um pouco aqui e desabafar com vocês, de uma maneira altamente pesada, entendeu? Que não é compatível. Pelo contrário, eu sou uma pessoa, não sou perfeito, obviamente, mas eu sou uma pessoa flexível, eu sou uma pessoa que tem humildade, eu sou uma pessoa que procura se atualizar e ter conhecimentos. Então, o meu sentimento foi um sentimento de muito mesmo, porque assim, teve toda essa mídia que colocaram a culpa em mim sem ser que a culpa não é minha, né? E para poder o gestor... E de quem é a culpa? De quem é a culpa, não tem como cravar também de quem é a culpa, gente. Tá vendo? A culpa, a gente pode ver assim, que são vários fatores que foi formando por lactente, infelizmente, ficar e a óbito, certo? Cravar de quem é a culpa não tem como, tá bom? Poderia ter tido melhoras, poderia ter tido mais sucesso. É como eu lhe falei, depende de muitos aspectos, né? Como é que o lactente era tratado, foi dada a medicação correta, o lactente já demonstrava sinais de estar doente antes da sexta-feira, quando ele começou a ser avaliado no hospital. E é muito variável, gente. Tá bom? Eu tenho que deixar a resposta, porque a resposta não é porque eu sou dono da realidade, mas a resposta é essa. Entendeu? Não tem como cravar de quem é a culpa. Mas eu sei que a culpa não foi do Dr. Diego Lopes, porque que querem colocar isso em mim. Pelo menos. Se o senhor pudesse mudar, pudesse voltar no tempo e mudar algo no seu procedimento, mudaria algo ou você seguiria o mesmo trâmite, as mesmas ações que o senhor tomou naquele dia? Eu seguiria provavelmente o mesmo trâmite, apesar de ter toda a dificuldade de a gente saber de hospitais, né, de pequeno porte, de municípios, né, que no geral é assim, eu seguiria provavelmente o mesmo trâmite, porque eu sempre estava avaliando o paciente, certo? Poderia mudar um pouco em relação a ter sido transferido 2 horas antes, né, devido à questão mesmo de ambulância. Mudaria mais se tivessem 2 médicos, entendeu? Que aí, aos meus olhos, eu já iria logo vendo que, depois que eu mediquei o paciente em 1 hora, não melhorou da dor, mas manteve a frequência respiratória aceitável, eu iria, então, buscar em outro centro de melhor suporte um auxílio que tendo mais exames, né, exame de imagem, exames com mais qualidade,
eu ia buscar um auxílio sim, mas se eu tivesse com um outro colega médico, tá bom? E se eu tivesse um aparato melhor. Mas, né, a gente tem que colocar na balança muitas coisas. E poderia ter chegado outros pacientes, entendeu? Ainda tinha pacientes internados no hospital, né? Então é complicado. Então por isso assim que eu não falava que eu não mudaria. Ah, doutor, mas teve um desfecho de óbito do lactente, né? Mas o óbito do lactente veio se formando do processo patológico do bebê, infelizmente. Não foi a minha conduta que levou o bebê a óbito. Aliás, eu não passei nenhum medicamento que o bebê foi a óbito. Que levou ele a óbito. Doutor Júnior. Doutor Diego, alguém, o responsável da cooperativa Sim. aqui de Santana, porque no contrato vem dizendo que a cooperativa tem que ter no município um representante com escritório aqui. Esse responsável entrou em contato com você dizendo que estava totalmente desligado? Não entrou em contato. Em relação à cooperativa, gente, eu vou ser bem direto e sincero. Geralmente a cooperativa, pelo que a gente sente aí, às vezes, pelo menos nessa situação, ela entra para a prefeitura pagar para a cooperativa vai e passa para o profissional. Resumindo, é isso. Não teve nenhum momento. A cooperativa anterior também. A cooperativa anterior era a Univida, se eu não me engano. Era a Univida. Ela até tinha levemente, de uma maneira rasa, um certo contato com a gente. Certo? Falou até de remuneração, de férias, tudo tal. Essa outra, a gente teve um contato com essa cooperativa chamada Copaz, porque olha o que aconteceu. Teve uma época, assim que ela entrou, recentemente que ela entrou, estava tendo um desconto de uma maneira, de um valor mais elevado do que da cooperativa anterior, né? E acabou que foi marcada uma reunião e foi a única vez que eu acredito que a gente entrou em contato. Eu já tinha entrado em contrato outras vezes com um representante da cooperativa, mas para falar de situações burocráticas, que era desconto do INSS, que eu queria indagar por que era. Mas em relação a... até a senhora perguntou, né? Da cooperativa, ninguém veio conversar comigo, nunca teve essa relação aí, que eu até vi depois um pouco, né? Que a cooperativa que conversa com o médico não tem esse diálogo, não. Não tem essa interação, não. É porque tem um fiscal, né, no caso, que ele atesta os plantões dos médicos aqui, da cooperativa. Por isso a gente está fazendo questionamento. Esse fiscal não veio, não falou com você, ninguém, né? Ninguém, nenhum representante da cooperativa Copaz falou comigo. Nem veio falar, olha, esclarecer sobre isso. Olha, você está sendo demitido. Falaram que eu fui demitido. Falaram não, eu fui demitido porque o chefe, a autoridade maior do município do executivo, pediu para me tirar. Porque também, né, vocês devem saber, teve uma repercussão, teve um certo vereador que, de uma maneira altamente um iletado, veio falar coisas de mim, que não pode, suspeitar até da minha legitimidade da minha formação, né? Mas em nenhum momento usaram isso provavelmente isso como argumento, que teve uma manifestação negativa. Aí falaram também da minha integridade física, eu até concordo levemente, né? Mas assim, no outro dia mesmo, para vocês terem ideia, ou foi na quinta-feira, não, foi na quarta-feira, eu vim aqui no município de maneira informal, fui no hospital tratar de outro assunto e entrei no hospital normalmente. Isso no dia 12, não aconteceu nada. Então, né, eu acho que foi assim, porque teve toda essa mídia, essa questão de rede social, aí, nós vamos tirar, a solução é tirar o médico, que a culpa do óbito do lactente foi do médico que estava no plantão, e pronto. Então, doutor Diego, você acha que essa mídia que fizeram logo no outro dia, até com essa exposição, você disse, desse vereador, foi o que levou a querer culpar só você, em vez de ter sido feito um procedimento administrativo correto, de ter sido analisado, o que nós estamos fazendo aqui, analisar as imagens das câmeras de segurança, para ver se a mãe está falando a verdade, dizendo que foi 4 vezes de chamar, ou se o senhor está falando a verdade, dizendo que foi 4 vezes examinar a criança. Se tivesse sido feito isso, e se isso tudo que aconteceu, se acabou manchando a sua imagem como médico, nos outros hospitais, perante a classe médica, você acha que isso lhe prejudicou pessoalmente? Me prejudicou, principalmente aqui no município de Santana do Acaraú, certo? Devido, né, hoje em dia tem muitas redes sociais, né? Você tem Instagram, tudo, tem blogs, né? E outros colegas souberam, mas por conhecerem Diego Lopes e Silva, que sou eu, eles viram que não procedia aquilo.
Foi colocada na mídia uma situação altamente exagerada, altamente distorcida. E assim, a gente fica um pouco, né? Oh, mas aconteceu aquilo, né? Com você, comentários, né? Isso, mas o pessoal de fora foi, vamos dizer assim, complacente para me ouvir, entendeu? E aqui a gestão atualmente não. E só para que fique registrado aqui, quando você chega no hospital para os seus plantões, como é que você faz o ponto? É no eletrônico? É numa ficha de ata? No geral, tem um ponto eletrônico, mas eu acredito que os médicos não estavam usando esse ponto eletrônico. Né? E às vezes depois a gente chega uma ficha para a gente assinar, que é umas fichas dos dias, né, de plantões, a gente acaba assinando. E esse ponto eletrônico, você sabe o motivo que não estava funcionando? Não, o motivo, bem, para te falar que estava funcionando, eu não sei te informar. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta ao doutor Diego? Doutor Diego, no mais é agradecer ao senhor pela sua disponibilidade de vir prestar os esclarecimentos a essa CPI. Caso seja necessário, nós o convocaremos novamente, mas nós estamos aqui cientes da importância e da relevância de elucidarmos os fatos. Então, muito obrigada ao senhor pela grande contribuição perante a CPI da Saúde de Santana do Acaraú. Muito obrigada. Obrigado. Fique à vontade para fazer suas considerações. Eu até, primeiramente, né, teve já essa CPI, se eu não me engano, começou já no mês de agosto, né, gente? E eu só não pude comparecer, gente, porque todos os dias que estava tendo a CPI, eu estava de plantão. E eu soube já de bem quase em cima, né? Então eu não tinha, como eu era plantão é mais difícil, né? Plantão, uma pessoa consegue trocar ou não vai para plantão por uma questão de saúde. É uma situação importantíssima, a CPI, obviamente, mas por isso que eu tive dificuldade para ter compatibilidade de horário quando começou a CPI. Mas hoje, tinha conversado com o Gil, com um outro colega vereador também mandou mensagem para mim, Tarcísio, né? E eu consegui encaixar esse horário para a gente elucidar, sim. Eu sempre estou aberto a explicações. Aqui eu não ensaiei nada, gente. Eu não teria, depois eu estava até pensando, teria mais argumentos para eu falar, mais argumentos ainda de documentação, de resolução do Conselho Estadual de Medicina, do CREMEC, de resolução do Conselho Federal de Medicina, que respalda o médico a essa questão de ir na transferência com o paciente ou não. Certo? Tem num hospital que tem só um médico de plantão, né? E o hospital do município de Santana do Acaraú, no mês de abril, ficaram 2 médicos no plantão das 7 da manhã às 7 da noite. Depois no mês de maio também. No mês de junho, mas quando chegou em julho, foi relatado que não tinha mais como ficar 2 médicos às 12 horas MT. E eu não sei como é que está atualmente. Muito obrigada mais uma vez e o senhor está dispensado. Obrigado, tudo de bom para vocês, gente. E nesse momento, nós passaremos agora para a discussão e aprovação dos requerimentos para a próxima sessão extraordinária da CPI da Saúde de Santana do Acaraú. Doutor Gil. Requerimento legislativo de 26 de setembro de 2023. Solicita que seja encaminhado um ofício para a Secretaria de Saúde do município e à direção do Hospital Geral Dr. Zé Arcanjo Neto, solicitando as informações e documentos públicos a seguir. Cópia de todas as escalas dos plantões médicos do Hospital Municipal de Santana do Acaraú, com o nome dos respectivos médicos dos meses de janeiro a agosto de 2023. Cópia de todas as escalas dos plantões dos enfermeiros do Hospital Municipal de Santana do Acaraú, com o nome dos respectivos enfermeiros dos meses de janeiro a agosto de 2023. E cópia de todas as escalas dos plantões dos técnicos de enfermagem do Hospital Municipal de Santana do Acaraú, com o nome dos respectivos técnicos dos meses de janeiro a agosto de 2023. Requerimento está em discussão. Não, presidente, esse requerimento surgiu da análise da documentação, da vista dos plantões pagos pela cooperativa, que até o doutor Júnior já levantou, de algumas questões de desacordo do número de plantões do mês. Então foi solicitado esse requerimento para que possa ser elucidada essa situação. Requerimento em votação.
Quem for a favor permanece silente, quem for contra se manifeste. Requerimento aprovado por unanimidade. Próximo. Requerimento legislativo de 26 de setembro de 2023. Solicita que seja encaminhado o ofício para a Secretaria de Saúde do município, a direção do Hospital Geral Dr. Zé Arcanjo Neto, solicitando as informações e documentos públicos a seguir. Cópia integral do contrato de contratação da empresa que fornece e realiza os exames laboratoriais clínicos do município de Santana do Acaraú. Requerimento em discussão. Esse requerimento também, presidente, surgiu por causa da fala até do doutor Diego aqui anteriormente e da documentação que a CPI possui desse desacordo entre os exames, tanto de data como do resultado. Então, seria bom a gente ter esse contrato para saber a quem se dirigir essas perguntas sobre possíveis esclarecimentos. Alguém mais gostaria de discutir? Requerimento em votação. Quem for a favor permanece silente, quem for contra se manifeste. Requerimento aprovado por unanimidade. Marcando aqui a nossa próxima sessão, pode ser na próxima quarta-feira, nobres colegas. Quarta ou quinta? Dia 4 ou dia 5, se eu não me engano. Na quinta, pode ser doutor Gil, pode ser nobre vereadora Eulina. Então, próxima sessão extraordinária da CPI da Saúde, marcada para o dia 5, próxima quinta-feira da semana seguinte, às 9 horas da manhã. Não havendo nada mais a ser tratado nessa sessão extraordinária, eu declaro encerrada a referida sessão extraordinária da CPI da Saúde de Santana do Acaraú. Muito obrigada, mais uma vez, ao doutor Diego, que veio prestar os esclarecimentos a essa comissão hoje, bem como os demais membros dessa comissão. Muito obrigada e até a próxima.